Bem-vindo a mais um Verde Talks e hoje o assunto é logística. Vou passar aqui pro Jarne, nosso parceiro aqui, que sempre tem nos dado como missão muita demanda ali em assuntos de logística. Olá, amigos, tudo bem? Olá, amigo do semeador, você que nos acompanha agora aqui no YouTube. Prazer estar aqui com você nesse momento tão importante, esse tema que é a logística, algo que a Verditec sempre busca uma máxima, um melhoramento para você, amigo do semeador, né? Que está sempre na nosso fluxo aí de atendimento, de melhoramento. Então, muito obrigado aí pelo convite na data de hoje e estou aqui para ajudar no que for possível, meu amigo. Perfeito, então. E também temos aqui o Charles. Seja muito bem-vindo, Charles. Olá, Maico. Olá, Jarne. Hang, mais uma vez participando, tendo a honra de participar do Verde Talks. E, como a gente sempre fala, modelo de sucesso não é só a parte aqui de indústria, insumos, também a parte de logística, que é o que vai chegar ao seu insumo, seu equipamento, né, seguro até o seu local. E o Hang veio para nos falar um pouquinho mais sobre essa parte, que é o que atende a nossa demanda e nos auxilia bastante aí junto com nossos amigos, clientes e indústrias. Já muito bem-vindo, Hang. Para quem está nos assistindo, o Hang é o cara do transporte. A pessoa que mais faz milagre. Então, Hang, seja muito bem-vindo, tá? Muito obrigado. Prazer imenso ter participando aqui do Verde Talks. Uma empresa que a gente já tem uma parceria de anos, não é de hoje, né? E me sinto, apesar de um pouco envergonhado, que eu confesso que é o primeiro da minha vida. Porém, essa empresa sempre me acolheu de uma forma, vamos dizer, até familiar. A gente tem convivência desde os proprietários até todos os colaboradores. Então, me sinto muito à vontade de ter vindo conversar com vocês e esclarecer alguma coisa, o que for necessário para os clientes e entender um pouquinho melhor dessa parte que é a logística, que é o elo entre a empresa e o que o cliente espera, receber o seu material, né? Bacana. Conta para quem está assistindo como que começou a Souza Hang Transportes. Porque a empresa, você quer saber a minha trajetória com a logística? A trajetória, cara. Conta tudo aí. Revela os segredos. Vamos lá. Vamos começar do início, então. A trajetória minha, o meu avô, ele foi caminhoneiro desde 22 anos. Hoje já é falecido. Isso se passaram mais de 60 anos. É daqui, da cidade de Brusque. Na época, a nossa região não tinha nada nem parecido com o que é, principalmente Itajaí, que hoje é o maior polo logístico do Brasil. Eles se mudaram daqui e foram para Curitiba. A demanda lá era muito maior. E nisso os anos se passaram. Meu avô continuou com algumas propriedades aqui, mas sempre trabalhando com caminhão. Sempre teve uma boa gestão, mesmo como autônomo e só 3 caminhões, mas conseguiu deixar a família toda estabilizada. O meu pai foi caminhoneiro também. O meu tio era, inclusive, por isso que eu digo, está no sangue, meu tio foi gerente de banco em Curitiba e deixou a gerência do banco para comprar uma carreta e ir para a estrada. Isso é fato e é uma coisa bem difícil de ver, né? Muito. Mas tá no sangue. O que acontece? Eu fiz 3 anos de faculdade de administração de empresa. Quando faltava 1 ano e meio para me formar, com 18 anos, minha mãe, ela não gostou nada disso. Eu larguei a faculdade, comprei um caminhão e fui para a estrada. Aquela música, tinha um sonho ir pra Nova York.
tem a parte ruim, né? Isso tudo. Meu pai, quando eu tinha apenas 1 ano de idade, ele também era motorista de caminhão. E aconteceu um acidente em Fortaleza, no Ceará, onde ele foi vitimado e veio a falecer. Por isso, mais de tudo que a minha mãe, quando eu larguei a faculdade, comprei Tinha um caminhão, ela... Então, filho de peixe, peixinho é, né? Eu tinha só 6 meses, sou filho único, né? E assim começou a nossa história com o caminhão até pouco tempo atrás. Tá aí um dos meus mentores na Verditec, nosso amigo Jair. Olha que vai estar em casa isso aí. Um dia cheguei aqui para carregar o caminhão aqui na frente, o Jair estava ali meio aborrecido, vamos dizer assim, no podcast, né? Com outra transportadora, que não vem ao caso. É. Olha, tô com problema, e eu vi ele no telefone, não aguento mais, a transportadora tá atrasando e a Verditec dá todo o suporte, estamos se incomodando aonde não é pra gente se incomodar. Eu até vou esperar o Hang dar uma pausa aqui no Hang, desculpa Hang, Pode atrapalhar falar. aqui. É porque assim, ó, pra ficar bem claro, na verdade, também pro amigo, nós da Vegetec, nós não temos a frota própria de veículos ou frete, né? Deixa até claro, né? Isso aí pra nós. E então, o nosso frete é um frete FOB, né? De responsabilidade do nosso cliente. E querendo ou não, nós que estamos aqui, que fazemos todo o processo desde o início, né, acompanhando o cliente, desenvolvendo com ele as dores que ele tem para resolução, né, de problemas dele, chegava lá na ponta, que não era uma coisa que nós não abraçamos de fato, né, Sim. e aí o cliente se sentia de forma descoberto, porque ele falava, pô, o vendedor era bom, os caras que atendiam lá no financeiro era bom e dava todo o suporte. Quando chegava na hora do frete, a gente ficava, né? Pô, Jair, olha só, minha carga chegou dessa forma, chegou na... E a gente ficava um pouco aborrecido de fato desse processo. E aí foi que daí um dia eu tava aqui, tava com o pessoal da mineradora Incepa, né? Um dos grandes clientes nossos aqui. E aí apareceu o Hang com um chapéu preto. Eu não assim, Eu falei assim, ó, eu já vi esse cara na TV, ó. Eu acho. estão vendo aí, vou falar, tá certo, é isso mesmo. É isso mesmo, um chapéuzão preto. Eu falei assim, rapaz, esse é raiz. Ô Jair, ele tava de Mercedes? Tava com Mercedão, tava com Mercedão vermelho ainda. Esse é o xodózinho da Aí, verdade. até engraçado que eu falo pro Hang, faz uma cotação pra mim aí, né? A gente passa pro cliente e tal. Aí fala, mas coloca no seu caminhãozinho, né? Mas quando eu falo caminhãozinho, o cara não sabe, é o Mercedão, do Mercedes vermelho dele. E aí o bicho desceu, eu falei assim, rapaz, esse cara acho que vai dar bom. E eu tava com o cliente ali e tal, eu falei, ó, o senhor faz frete? Ele falou, sim, hoje nós trabalhamos o Brasil inteiro. Eu falei, então é esse. Porém, Aí tu foi. perguntou, mas tu tem transportadora? Aí fazia uns 6 meses que eu tinha abrido a empresa transportadora, né? Transportadora não é só um CNPJ. Michael é operador logístico, sabe? São várias vertentes entre só o CNPJ. É gerenciadora de risco, rastreamento, ANTT, CIOT. Falar aqui tudo, nós vamos... Carta frete, são várias, né, modalidades. Mas eu, como a gente estava começando a tirar algumas cargas como transportador e não como transportador, né? Aí eu disse, não, consigo. O nosso amigo Jair, ele foi positivo, porém, ele me debandou a primeira missão. O negócio é o seguinte, eu gostei de ti, apertou minha mão, acho que vai dar certo, só que eu quero ter uma certeza contigo. Semana que vem eu tenho 4 carretas para Minas Gerais. Tem que carregar as 4 num dia. Tu consegue? Eu disse, consigo. E tinha as 4. Mas o importante é que no fim deu certo. Tudo certo. Carregamos as 4. Foi. A gente tem um entendimento, tinha nessa época, né? Apesar do motorista, mas o motorista ele entende do processo quase inteiro da transportadora, porque ele
sabe o que é um manifesto, sabe o que é passar num posto fiscal. Muitas vezes, a nossa sorte, a transportadora, é o motorista que olha a nota e vê que não está Correto. de acordo com o que tem que ser para passar num posto de fiscalização e acaba nos avisando antes, assim acarretando não dá o problema lá no final, né? Então, assim, essa noção a gente já tinha, eu tenho, né? Como eu falei, a administração faltou bem pouco para terminar, só que daí deu tempo de fazer a carteira de caminhão e eu abandonei. Caso deu certo, né? E tem uma pergunta aqui, Mike, para fazer, porque o amigo do semeador se pergunta muitas vezes assim: manda para mim as dimensões e a cubagem que você tem dos seus produtos. Eu vou executar uma cotação aqui, né? E muitas vezes a gente até fala com o dicionário, fala assim, mas lembrando, nosso mush, por exemplo, além de ser um material de grande qualidade, a forma como ele é embalado e como ele é feito na prensa também, causa todo o processo de qualidade no final, o amigo do semeador sabe disso, né? Ele causa um volume cúbico, né? É diferenciado, e muitas vezes algumas empresas elas acabam não entendendo esse volume cúbico, né? E depois de um tempo a gente começou a mostrar para o nosso cliente, principalmente com a Suzy Hang, a expertise do mercado em levar. Eu gosto de deixar bem claro também que é o seguinte: se a gente for hoje levar, o amigo hidrosemeador hoje for levar uma carreta de grama em placa com uma carreta de insumos de hidrosemeadura, ele tem muito mais quantidade por metro quadrado. Esse número nós até temos para te apresentar. Não, você pode comentar um pouco, porque é uma coisa importante pro cara entender, né? O pessoal você, mas tô levando grama em placa e tal. Mas se tu for converter hoje isso em insumo para hidrosemeadura, o amigo hidrosemeador economiza ainda mais utilizando os produtos de hidrosemeadura. Mas fica ainda uma lacuna ali no meio, às vezes pela questão da cubagem. E a Suzy Hang, logo de primeira, já resolveu isso, até quando tem algumas outras cotações, os caras falaram assim, mas por que na Suzy Hang coube mais e no outro lá não coube mais, né? Teve que usar 2 carretas, por exemplo, por causa da expertise. Conta um pouco pra nós isso aí, Hang. Essa parte é muito bom tu ter entrado no assunto, mas essa parte eu confesso que eu tenho que passar um pouco do mérito pro cara que tá aqui, o Maicon, sem dúvida, o Fernando, que trabalha lá, e pro nosso amigo Alcemir, que é o... Grande Alcemir. Grande Alcemir. Um abraço também pro Alcemir. Alcemir é um dos funcionários mais velhos da casa, pelo que eu tenho conhecimento, né? Patrimônio privado da Verstein. Mas eu brinco sempre, por mais que a gente entenda de cubagem, peso, mas cada produto é um produto. Uhum. Eu passei uns 2 ou 3 meses, passaram trabalho lá comigo, que daí ficaram... eu ia quase todo dia, mas eu tenho que fazer intensivo, né? Eu até falei pro Hang que como o café tava caro... ainda está. Como o café tava caro, todo dia, mais um pouco eu ia cadastrar o ponto dele. Todo dia. Mas isso foi o diferencial. Eu acho que para ele ter nos convencido, né, e tá entregando o resultado que ele vem entregando, essa foi a melhor estratégia. Ele ir ao vivo, ver nossas operações acontecendo, que como o Jarni comentou, cada produto tem suas particularidades. O mush, por exemplo, o mush ali, cada pacote, ele tem 60 por 44 por 33, a medida de um pacotinho de mush, né? E só que isso em cima de um pallet, todo pallet, para quem está assistindo, né, essa informação é importante. Um pallet padrão, ele tem 1 metro por 1,20 e 12 centímetros, 13 de altura. Quando a gente coloca o nosso produto mush em cima desse pallet, ele passa a ter outras medidas, porque o nosso mush ele passa um pouquinho para fora. Então ele passa a ter 1,10 por 1,27, com 2,40 metros de altura. E então a gente tem uma cubagem do produto e a gente tem uma outra medida dele paletizado, que é, falando de logística, o mais inteligente. A gente consegue, trabalhando com essa mercadoria paletizada, uma melhor velocidade nos carregamentos. Até eu queria mandar um abraço aqui para minha chefa, a Carol,
A Carol comentou que foi uma média de 23 carregamentos por dia. Então, tudo isso só é possível ao trabalho, né, que o pessoal lá acaba fazendo, o Alcimir, o Eric, o José, que é essa padronização, essa paletização, e aí a gente consegue ganhar velocidade no carregamento, no recebimento. O cliente, quando recebe essa mercadoria, ele consegue armazenar ela de uma forma melhor, porque não tem aquele trabalho, né? Carga batida, e daí acaba tendo muito retrabalho. Então, quando chega paletizado, fica tudo mais fácil, movimenta para onde ele quer, tá estrechadinha, bonitinha. E aí o trabalho que o Hang fez foi de entender por que que numa carreta de 30 pallets não cabe 30 pallets. Por que, Hang? Porque, como você falou, padronização de 1,20 m passa para 1,27 m, o que era 1 metro passa para 1,10 m. Não exatamente nessa lógica, né, Michael? Pela altura do pallet, que são 2,40 m, você não consegue uniformizar exatamente 2,40 m de cima e baixo, entendeu? Até por causa do tipo do material que é, né? Mas com esse estudo prolongado e muitos cafés, Deu certo. Conseguiu otimizar o máximo. Por que que isso é bom? Principalmente para o cliente final. A gente consegue o aproveitamento do caminhão 100%. Mais do que vai ali, não tem como. Entendeu? Eu acho que tudo, na verdade, todo o processo que a gente faz aqui na Vertitec é um processo sério e que leva a uma performance cada vez melhor, né? A nossa evolução aqui, o nosso CEO, ele sempre fala, Rafael, que a nossa empresa ela cresce ano a ano duplicando, né? Então é um processo que a gente traz hoje, essa velocidade dentro da Vertitec e a abrangência que nós estamos. Hoje nós estamos no Brasil e chegando a 16 países, né? Nós tivemos, eu gosto de lembrar desse fato também, a gente estava numa social com, tava o Hank, tava o Michael também, o Charles também tava na nossa fábrica do Campeche, e lá tinha uma empresa que trabalha com cargas internacionais, né, Hang? E qual o posicionamento hoje da Suzy Hang nas cargas terrestres internacionais, assim? Qual o planejamento para 2026, assim? O que você tem já andado de passo, assim, já em relação a isso? A gente já vem fazendo um estudo um pouco mais aprofundado um tempo, né? Porém, a minha empresa hoje ela não é mais uma empresa de porte pequeno, né? Graças a Deus, a gente tem aqui a empresa, uma empresa que dá muita demanda, né, Mike? Não é só a questão de FOB para o cliente, mas sim o que vem de insumos de todo lugar do Brasil. A maioria desse transporte é a minha empresa hoje que faz. Aí atendo outras empresas de outros segmentos também, né? Certo. Mas respondendo a tua pergunta, a legislação de exportação ela é uma variável um pouco mais complicada. A gente vem fazendo o estudo, tem interesse. Mas para valer a pena, financeiramente, precisa ter uma demanda meio alta. Certo? E é o que a gente vem buscando. A Vertitec tem muita proximidade e vê acontecendo uma crescente, assim, né? Uma crescente muito... Uma curva de nível bem alta quanto à exportação. Né? Até aproveitando aqui também, mandar um abraço pro time de negócios aí, sob a supervisão do Patrick e a gerência do Rafael Hermes, juntamente com o time Prime também, mandar um abraço pra eles, né, Charlão, aí, ó. Senão depois vai dar briga, né? Vai dar briga, né? Mas é o estilingue do povo, né? Tem isso, né, Charlão? Daqui um pouco, Charlão, você toca uma ideia pro Hank, contar uma história nossa lá de Goiás, de um cliente lá da CEMOC. Depois nós vamos contar essa história aqui, mas voltando ao nesse nosso ponto de frete internacional, nós temos recebido uma demanda muito superior daquilo que tem se mostrado no cenário do início do ano. O segundo semestre ele tem se posicionado de uma forma tão mais agressiva nos países fronteira aqui do nosso, que hoje nós estamos levando às vezes até o marítimo também, né? Esse processo
nos países aqui do lado com um volume muito maior, né? Então, eu tenho certeza que 2026 aí a gente vai bater, vamos dobrar, né, esses países aí que estão buscando essa demanda com a gente espera a Souza e Hang também junto aí pra gente avançar. Mas, ô Charles, lembra aquela história pra nós aí O Hang vai poder ficar melhor. Não cita nome, né? Não cita nome, porque Não. depois vai dar um problema aí, negócio aí. Aquela, uma das entregas que Ah, foi feito lá, que praticamente não foi só a entrega, foi a parte de auxiliar, correr atrás de caminhonete. essa vai lançar. Não sabe. Foi. Eu liguei pra ele. É mais uma do Senta que lá vem história. Vamos lá. Tô saindo daqui, essa isso era foi uma grande. terça-feira, 1h da tarde. Vai ir pra Catalão, Goiás. Isso. Tô saindo daqui, tá? Fez as contas, né? Tipo, olhei lá, vai. No outro, né? 2 dias. Sim. 11h da manhã, me manda um WhatsApp. Cheguei. Cadê teu cliente? Pô, mas assim, ó, se fosse de avião, Você colocou o caminhão. o que tem aí nesse motor ali? Ai, ai. Então, o Hug foi, né, foi muito elogiado pelos nossos clientes. Ele não fez só a parte da entrega. Ele auxiliou no descarregamento, correu atrás de caminhão Deixa pra frente. para alugar. É, Tipo assim, não foi além da. Então, por isso que hoje o teu referencial, o teu trabalho está dando resultado lá na compra dos nossos clientes. Porque não é só isso. Tá entendendo a dor do cliente? E agora? O que eu faço? É porque- Não, pode deixar que eu vou resolver. o processo simples, todo mundo faz, né? E às vezes é um pouquinho, a gente às vezes até conversa que eles também apagam uns incêndio meio grande às vezes, Não. que é necessário, né? Em Legal. todo... Mas assim, o que o Charles falou, esse dia foi engraçado. O Jardim, eu cheguei lá, tu tava chegando, né? De avião, né? Eu tava atendendo uns clientes em Minas Gerais. E aí nós íamos fazer ia sair de Minas Gerais e ia fazer uma ponte lá em Catalão daí, né? E aí um dia antes eu tava conectando com o Charles. E aí o Charles falou assim: mas o Hang já tá lá. Tu tá onde? Falei, mas como assim? O cara já tá aí, né, cara? Isso daí é o quê? Ele tinha falado, acho que era isso mesmo, acho que era uma segunda, uma quarta, acho que era, né? Dá 1.300 km. E aí eu falei, cara, bicho, e agora? Vamos antecipar esse voo, antecipar um voo. Desci em Brasília, de Brasília eu desci, fui em Brasília, de Brasília desci no aeroporto de Goiás e vim de madrugada. Tô olhando ali, descendo, 6 horas da manhã. O cliente chegou antes dele. Não, ele chegou antes do cliente. Ele chegou antes do cliente. Ele chegou antes do cliente. Ele chegou. Me deu o endereço do hotel, mas de repente, e daí tá, não. Fica aí no hotel, eu digo, já vi que não tem lugar nem pra deixar o insumo. Já começou, já. Não vai mandar o motorista ficar no hotel tão fácil assim. Não. Né? Não Mas era deu só certo. isso, era o equipamento, O equipamento, insumo, tudo, né? E pra fazer uma apresentação numa mineradora. Isso, lá. é uma mineradora de É. fosfato, uma das maiores do Brasil aí. Aí, resumindo, fui pro hotel. O cliente chegou quase um dia depois que eu cheguei adiante. O cliente chegou, já chegou, vamos tomar um café, tudo certo. Da cidade até na mineradora, acho que dá uns 30 km de estrada. de chão. Mais uns 30 minutinhos ali. Mas eu digo, Minerador só é assim, que né? daí naquela ocasião era eu mesmo o motorista, não era funcionário, não era nada, né? E só que esse é o negócio. É um cliente que tinha um potencial enorme, uma mineradora enorme e precisava, como é que eu vou dizer, do nosso apoio naquele momento, né? É. Porque o que acontece? Uma cidade estranha, o cliente não era de lá, aonde é que ele ia chegar e deixar os insumos e o equipamento. Resumindo, meu caminhão ficou de estoque 3 dias no hotel. A balsa. Você tem lá de. Né? Não. É que depois, é aquela coisa, né? Depois da vitória vir, ninguém vê o que passou pra trás. Não, mas é importante a gente lembrar disso, né? O pessoal, Eu sei- E aí no final deu tudo certo, né? O Hang ajudou a. no fim, Desde a. no fim, eu fiz até treinamento pra entrar dentro da mineradora. Foi o primeiro transportador Pra entrar na que mineradora. entrou. Não lembrou, É mas. verdade, é verdade. Ô Hang, e aproveitando aqui que a gente acabou entrando no assunto de equipamentos,
Fala para o cliente que está nos assistindo se você transporta somente insumos, se você transporta somente equipamentos, se você transporta os dois, se tem alguma cidade no Brasil que hoje tu não atende, ou se atende tudo. Vamos lá, Mike. A gente transporta os dois, né? Equipamentos e insumos, todos eles com caminhão frota segura para viajar. Quando é viagem mais longe, a gente já faz uma exigência de ano, quando é terceirizado, para não ter problema de quebra na estrada. O que pode acontecer também, né? Mas diminui bastante o risco. Mas respondendo a tua pergunta da localidade que a gente atende é todo o Brasil, todo o território nacional a gente atende, tanto insumo como equipamento. Olha que interessante. Então, para você que está nos assistindo, assim que você comprar o seu insumo ou até mesmo o seu equipamento, você pode estar entrando em contato com o vendedor, ele pode estar passando o contato do Hang para você orçar, ele consegue atender o Brasil inteiro, né? Consegue fazer ali essa cotação, né? Muito rápida. Tanto só numa parinha aqui, mas tanto fracionado como o dedicado, que é a carga fechada, como o menor também. Bacana. Uma questão também que é bem importante, né? Quando a gente fala de transporte, quem está assistindo, o transporte ele não é só o carregar e o motorista dirigir até o local da entrega. A gente tem muitas questões antes disso. Explica, Hang, para o cliente, né, para as pessoas que estão assistindo, os filtros que você faz antes de definir o veículo para determinada operação. Por exemplo, tem transportadoras que arriscam enviar sem monitoramento, sem checklist no veículo, né, sem uma consulta à seguradora. Explica para quem está nos assistindo, né, qual que é esse filtro que você faz para que essa mercadoria, né, esse produto do cliente chegue correto lá com ele sem nenhum problema. Vamos lá, Mike. A primeira consulta que a gente faz é o gerenciamento de risco. Isso é prescindível para a gente começar a conversa com o motorista para saber se ele vai fazer a viagem ou não. O que a gerenciadora de risco nos exige? A NTT, Agência Nacional de Transporte Terrestre, tem que ter cadastrada no veículo e com o motorista. O motorista nos passa a CNH. Essa gerenciadora de risco, ela consulta não somente se a CNH está válida. O motorista tem algum problema com a justiça, está com algum mandado de prisão, porque claro que vai impactar a viagem, vai, né, acontecer algum problema. E principalmente a índole que esse motorista teve na trajetória no transporte durante toda a vida dele. Isso é nos passado um relatório que já teve problema com roubo, com muito acidente, problema de não entrega, muitos problemas de avaria, porque a avaria pode acontecer, a gente é responsável por isso, tem um seguro, mas o motorista, a partir do momento que ele apresenta muito esse problema, ele é rebaixado a uma nota no qual a seguradora nos exige esse documento e nos fala, você pode contratar um motorista, porém não vai ser assegurado a sua carga. Ou seja, é feito todo esse filtro, essa consulta, para daí então começar o andamento de contratação do caminhão, para o caminhão vir e carregar os insumos, que é o caso da Verditec, os equipamentos, para então poder seguir viagem. Maravilha. Uma pergunta aqui que eu acho bem importante, né? A gente está aqui com o Charles e com o Jarne, eles conseguem comprovar, né? E os números estão aí. A Verditec é a maior referência no mundo. E falando hoje num mundo que a gente vive, onde tudo copia, né? Uma vez que a gente tem a Verditec liderando o mercado, né? Você carrega somente insumos da Verditec ou de outras empresas aí que, né, como no Brasil tudo se copia, né? Daqui a pouquinho tá vindo novas empresas aí no ramo. Explica para nós aí. Hoje a demanda de hidrossemeadura é somente da Verditec. Exclusivo Verditec. Nem se eu chegar ali, não. Verditec. Então, bacana, cara.
Vou até aproveitar aqui, lembrei. Nós Nós agradecemos. Eu lembrei de uma história. O Rodrigo Zaleski, com certeza está assistindo. A gente estava falando de mineradora, Jardim. E aí, um certo dia, acho que era uma sexta-feira, o Rodrigo me liga. Isso umas 3:30 da tarde, mais ou menos. Pra ligar. Sexta-feira, final do dia. Sexta-feira, final do dia, 3:30, o Rodrigo liga. Maicon, tá para entrar um pedido para mineradora. E aí tu vê o que é possível fazer, né? Se tu consegue mandar alguma coisa. Aí eu falei, beleza, Rodrigo, deixa para mim. Beleza, mas só se der. Beleza, só se der. Isso a gente tá falando uma sexta-feira, né? Aí peguei. Só se E aí, der. Aham. Se não der, minha vida. Aí, É bom que ele é calmo. sim. Aí eu falei, Rodrigo, precisa mandar tudo? Não, cara, o que tu conseguir tá ótimo. Perfeito. Consegue me passar mais ou menos o que tem nesse pedido? Cara, era algumas toneladas. Se eu não estou enganado, acho que umas 60 toneladas de muxe. só de né? bucho. E só de muxe, né? E eu falei, tá, beleza. Desliguei e liguei pro Hang. Foi bem num período que eu recebia muita... O pessoal sempre me dizia, o Hang, né? E eu ainda não tinha dado algumas oportunidades para ele, né? Era bem no início, eu não tinha dado algumas oportunidades pro Hang e eu falei, vou testar esse cara. Vamos ver se nos atende, né? Eu só gosto de me testar esse aqui. Um dia para chegar no gás, ali 4 carretas. E aí, Não, passou no teste, né? Pelo jeito. aí liguei pro Hang, até a minha chefa, a Carol, ela sempre me dá umas dicas, Maicon, seja objetivo. Ô Hang, preciso de 8 carretas amanhã, às 8 horas, aqui em Itajaí. Dentro do pátio. Dentro do pátio, você consegue ou não? Ele, 8 carretas. Eu falei, cara, só me fala se você consegue ou não. Ele veio gaguejando, beleza, consigo. Consigo. Até hoje deu certo, nunca falhou. Aí eu chego no outro dia, eu sempre gosto de chegar um pouquinho antes na empresa, sabe que é um congestionamento dentro da fábrica. Eu não conseguia chegar no escritório, cara. Tava às 9, às 8 carretas. Uma no lateral. E conta o que aconteceu, Hang? Nem que eu trabalhei a noite inteira, mas que tava às 8 de manhã, tá. Tava pronto. Aí chegou às 8, o pedido era grande, enorme, e nós, por mais que a gente saiba fazer a cubagem, mas ainda era um pouco mais no início, mas o pedido era muito grande. E foi aproveitado o máximo às 8, isso era umas 3 horas da tarde, a última a gente olhou, não vai caber. Isso era quase 4 horas da tarde. 4 horas da tarde, cara. E tipo agora? assim, o que não coube era o equivalente a um truque, né? Um truque hoje leva 12 pallets, por exemplo, né? 14 toneladas. Puxa, mas disse, tá vendo que não vai caber, né? Precisamos do truque. Mas isso aí o Rodrigo não tava sabendo que tava. Não tava. O Rodrigo não sabia. Ele Só só... mais descarrega 2 que tá bom, o Rodrigo, né? E eu... Aí o Marcos, não, é tudo. Isso é meio acelerado, homem. Aí eu digo, não. Já que tem umas 8, nem que. Olha, Bora. nem que. Aí vai ter que dar certo. 4 horas da tarde, botamos o último veículo e carregamos o último. Bom. E aí o melhor de tudo, né? O Rodrigo, quando ele ligou e passou essa demanda, a intenção dele, eu acredito, ele está assistindo, ele até comentou que eu vou estar chegando nesse cliente na segunda-feira. Eu vou estar lá na mineradora. E aí tá, carregamos e tudo. Me corrija se eu estiver errado, eu não lembro se é segunda ou terça, Rodrigo, me perdoe. Mas o Hang era uma segunda. O Hang chegou com as carretas lá na mineradora, né, em Minas Gerais, né? Minas Gerais. Mariana lá. Em Mariana. E aí o Hang me manda uma foto, aquela fila, né? Cheia de insumos Verditec, né? As carretas já estão lá. Aí eu já na sequência, bom dia, Rodrigo. Só para avisar, as carretas já estão aí. Aí o Rodrigo... Sim, eu sei, eu tô aqui, eu tô vendo ela. Tô acompanhando. Tô acompanhando.
Mandou um vídeo, cara. Chegou junto, Chegou cara. junto, cara. Meu Deus, que cara. bom, cara. Foi mais rápido que o meu cliente. É, Levou Então, 2 dias para chegar. Então a gente vê aí, para que esses resultados aconteçam, uma das coisas que a gente tem muito assim certo dentro do Veritec é a comunicação, né? Então essas informações elas chegam para nós, a gente tem a equipe lá embaixo, né, garantindo que o armazém está em ordem, padronizado, né, devidamente tudo estrechado para que a gente ganhe essa velocidade, né, na hora de carregar. Isso para transportador é muito. É ótimo para o transportador, até para o próprio cliente, né? A gente trabalha hoje com agendamento em Itajaí, então tem casos que às vezes não é possível agendamento, mas devido a essa organização que tem com a equipe lá, né? O pessoal já deixa os pedidos tudo separadinho, o cliente ele consegue chegar e a gente consegue atender igual. Essa Né? parte não, mas tem que elogiar eles também. Eu me sinto lisonjeado, sei que hoje das transportadoras de insumos e carga fechada eu sou uma das que mais retira carga, mas essa parte que ele está falando não é só com a Souza e Hang, é com todos os clientes, e a transportadora que o cliente escolher também é tratada de forma uniforme e um processo bem rápido, que é o que interessa para a transportadora. Rápido dentro do possível, né? Porque tem as questões burocráticas, que é sair a nota fiscal, para poder sair todo mundo do jeito que a seguradora pede, porque apesar de tudo, a tecnologia ajuda para muita coisa, mas a gente vê acontecendo muito golpe, né? Principalmente na nossa área transportadora, o pessoal não acha transportadora, mas os golpistas usam muito transportadoras igual a nossa para se passar por elas e retirar cargas e desviar. Então, assim, a Veritec, eu vejo a preocupação deles com isso muito grande. Isso demanda tempo, demanda um estudo sobre isso, porque o golpe, infelizmente, está cheio, não só no nosso ramo, mas o nosso ramo é um dos principais. bastante, né? Porque o pessoal, o golpe, eles estudam a mercadoria, um exemplo, a máquina dessa aí que custa 400, 500 mil, mais uma carga de semente, o cara vem ali e compra na forma de golpe, leva-se a empresa, tem muita empresa que não faz um estudo antes para ver a possibilidade de ser um golpe, acaba entregando e complica para todo mundo. E para você, cliente que está nos assistindo, né, que acompanhou até agora, é importante reforçar que nós temos, né, você pode retirar o teu insumos em Minas Gerais, pode retirar em breve em Rio Negrinho, Santa Catarina, Itajaí, onde fica o nosso centro de distribuição, e a gente tem os equipamentos que são retirados em Brusque. Então, um dos nossos parceiros, que é o Hang, ele consegue te atender retirando teu insumos em qualquer uma dessas unidades. Alguma pergunta, Charles, para o nosso amigo Hang? Vou fazer uma pergunta para o Malu. Malu, nós temos quanto tempo ainda? Nossa, avancemos. Tá. Hang, em relação aí hoje, a gente acompanha aí, a gente falou em golpe, né? Hoje, nós temos o problema das estradas no Brasil, né? Hoje, tem lugares ali que a gente acompanha na Bíblia e os caminhões são puxados por trator. E hoje isso impacta no geral em relação ao preço do frete e tudo isso, né? Tem um puxado. E a preocupação de vocês hoje em relação a isso, essa parte aí de a gente tem essa parceria tal, tu vais atender o nosso cliente e tal. E hoje, qual hoje uma média do custo de uma entrega, vamos supor assim, não em valores, mas assim, o que tudo é somado para chegar naquele valor do frete? Porque às vezes o cliente diz, tá caro, mas o que tem toda essa pesquisa, essa busca pelo melhor caminhão, essa parte ali, quais são os fatores que somam esse valor total do frete? É uma boa pergunta, Charles, porque o que acontece? A informação hoje, volto a dizer, a tecnologia ela ajuda muito, porém tem coisas que é preciso ser filtrado, vamos dizer assim, né? O pessoal hoje pega um Google, dá um Google, qual é o custo de quilômetro rodado? Pô,
Não é somente quilômetro rodado, são demandas. Manda uma carga, um caminhão teu, para onde tem um monte de carga de volta, é imprescindível que seja mais barato o frete. O caminhão não vai ter que andar vazio 1.000 quilômetros, um exemplo. Agora, onde é mais remoto, não tem, né, indústrias, tu não vai conseguir carregar um caminhão de volta, tu tem que andar 1.000 quilômetros, como tem muito lugar aqui, que é assim, não vou entrar, né, na questão de cidades agora, mas tem muito, tu infelizmente tem que cobrar o custo da ida e da volta. Não é uma conta aparentemente justa, mas a transportadora não consegue atender se não for dessa forma, Sem entendeu? contar o risco do É. transporte, do pneu. Aí vamos dar um exemplo. Transamazônica. Tá com 2 caminhões lá. Mostra o vídeo agora. O pessoal sendo guinchado lá, época de chuva, Porto Velho. Assim. O custo, quando um caminhão desse dá esse tipo de problema, a operação daquele frete, por muita sorte, ela vai se pagar o custo. Zero lucro. Mesmo a gente cobrando mais alto. Mas são as particularidades do transporte. Ótima pergunta. Que tem uma questão, para resumir, é como se por trás de um frete a gente tem o pedágio, né? Hoje o pedágio, o cliente com certeza ele tem acesso às informações. O pedágio ele muda de acordo com o veículo, né? Um 3/4 ele tem um preço porque é 2 eixos. O toco 2 eixos também, né? Meio que o preço fica o mesmo. Truque, né? Já são 3 eixos, já aumenta o custo. Bitruque 4 eixos. Carretas, né? Se a gente está falando de um conjunto ali até 9 eixos. Até 9 eixos, né? Já os valores são absurdos. Tem pedágio, um exemplo na Anhanguera, R$32 o eixo. Nossa. R$32 o eixo. Chega a R$284 por cancela uma dessa de 9 eixos. Aí Anhanguera nós estamos falando de 9 a 10 pedágios para andar um trecho de 500 km só de pedágio, R$2.900. Então, por trás de um frete, né, a gente tem esses custos, né, como pedágio, consulta na gerenciadora de risco, próprio seguro, né, o próprio seguro da carga, né, que tem varia conforme o valor o valor da carga, né. A gente tem o diesel, né, que é muito caro, mas o Hang, olha, é um dos transportadores que hoje eu te digo assim que o diesel vem aumentando e ele vem mantendo o mesmo valor, né? A gente tem situações aí que subiu 1 centavo já tem reajuste, né? Então ele dificilmente repassa esses custos, né, para os nossos clientes. Quando não é exageradamente, não tem o porquê. O pessoal também aumenta 10, 15 centavos, quer já usar isso como argumento para levantar lá em cima o frete. Não é bem assim. Ô Hang, então uma pergunta para ti, cara. Pensou verde? Pensou Verditec. Sempre. É isso aí. Então a gente está encerrando por aqui. Muito obrigado, né, a você que nos assistiu até aqui. Queria aproveitar também, mandar um abraço para toda a equipe de Itajaí, toda a equipe de Rio Negrinho, o William, Juarez, Marcelo, pessoal lá de Minas Gerais também. Um grande abraço para o Arley, para as meninas lá do administrativo. Também para o Elivelto em Brusque, o Elivelto, o Vilmar, o pessoal ali da expedição. Então, a gente tenta lembrar de todos, tá? Mas a gente sabe que a gente acaba esquecendo. Então, um abraço para todas as equipes aí, Itajaí, Rio Negrinho, Minas Gerais e Brusque. E vou passar aqui pro Jarne fazer um encerramento aqui. E depois o Hang conclui na sequência aí, deixando para o nosso cliente onde que ele consegue... Hang, depois eu complemento, mas qual o endereço, né, o telefone que o nosso cliente pode entrar em contato com você, alguma rede social aí? Primeiramente, eu queria agradecer a oportunidade, né, de estar participando aqui dessa grande empresa que nos acolheu também. Agradecer toda a diretoria, né, Rafael, a Carol, o Rodrigo, nosso gerente Rafael Hermes, Patrick, toda a galera aí. Na verdade, se for lembrar o nome de todo mundo, não vou me lembrar.
vendedor que passa umas cotações pra gente, né? A gente, às vezes eles brincam, ô, tô sendo chato, eu de novo mais chato, não, tô passando serviço pra gente. Tem as, né? Seja sempre esse chato. Tem mais uns 30 chatos desse aí, né? Mas agradecer a todo mundo. As particularidades, alguma divergência, a gente não vai falar tudo que tu vai falar só o que eu gosto e eu não. Eu acho que não é assim, nem pode ser assim, né? Mas eu, de coração mesmo, a Verditec, eu me sinto uma logística integrada com a Verditec. A gente não tem vínculo associativo, porém é como se fosse. Eu sinto que a Souza e Hang é uma logística integrada da Verditec. Porque a gente entende toda a demanda da empresa, sabe? Desde os insumos que saem e que vêm, né, Mike? Sim. Mas queria agradecer mesmo, de coração, a Pamela também, do marketing, né? O pessoal do marketing todo aí que tá aí. Mandou um abraço. Um abraço, Malu. Esquece a Malu, não esquece a Malu. Aí acabou. E é todo mundo, né, na verdade. Então, vamos fazer a nossa propagandinha, como o Mike diz, né? Vai lá. A Souza e Hang, a gente é daqui de Brusque mesmo. E vou deixar meu telefone. Quem precisar, cotação de frete ou qualquer tipo de transporte, hidrossemeadura da Verditec, é só chamar a gente. Beleza? Bacana. Qual que é o número, Hang, aí pra nós? É 479-9675-7580. Maravilha. Esse número é eu mesmo que atendo, o orçamento é só comigo. Tu come. E tem rede social também, Hang? Também. Souza e Hang Transportes. Instagram, o que é lá? Instagram. Seguir o pessoal aí, né? Charles, obrigado. Até a próxima. Até a próxima. Valeu. Tá aí. Bom, e amigos, dessa energia bacana aqui desse nosso Verditalks, agradecemos uma vez ao Hang a disponibilidade de vir aqui até os nossos estúdios, na nossa sede em Brusque. O Maico, muito obrigado, Maico, pela sua expertise. Quem ganha é a Verditec com a sua cooperação, com toda a sua experiência. Charles também. E voltamos, né? Num próximo Verditalks, aguarde aí. Segue nós aí nas redes sociais, ativa o sininho, né, para receber as notificações e vamos... Eu já perdi o medo, quando quiser me chamar... Já pode chamar? Tá aí, ouviu aí, o Marcos, é só chamar o Hang que ele vem. Pessoal, muito obrigado, até uma próxima e pense, pensou verde? Pensou Verditec. Um abraço a todos. Valeu. Tchau, fica com Deus.